Mente Tática. Gostei do nome do quadro. Mente Tática com Pedrinho e Roger Flori. Tá tudo. Sereto, PVC, Kleber. Eu peguei com o Chico Sá emprestado. Foi boa. Mas a gente tá aproveitando esse momento de Flamengo e São Paulo, desse clássico que vai definir o próximo... um deles passa para a semifinal da Copa do Brasil, para a gente explicar a filosofia dos dois treinadores, né? Como eles atacam, como eles defendem, os pontos fortes, os pontos fracos e principalmente o futebol moderno, né? O que tem funcionado no futebol moderno, que são as duas equipes que exemplificam isso pra gente, né, Pedro? Pedro separou 4 lances aí pra gente mostrar o que... E é exatamente o que vai acontecer no jogo de quarta-feira, hein? E lances bem parecidos, né, das duas equipes. Isso. Atacando e defendendo. É o mesmo desenho tático, são dois treinadores modernos, né, que gostam desse estilo. Pode soltar já o primeiro? A gente só vai deixar aparecer os números pra gente... Pode deixar pausado aí pra gente? Aqui a gente já percebe que o Flamengo tentou uma pressão pós-perda, né? Que é simplesmente você, quando perde a bola no campo ofensivo, tentar pressionar rapidamente para recuperar. E isso não aconteceu, né, Roger? Eles não conseguiram recuperar. Com isso, já deixam 5 jogadores... O São Paulo conseguiu uma troca de passe aqui pelo lado direito, a bola chegou no Juan Fran. Aí já deixam 5 jogadores para trás, Roger. E aí... E o 5 você foi generoso, né? Porque se você quiser, você deixa... no trote que o William não tá, você já tira o William também do jogo. A gente vai ilustrar ele daqui a pouco. Eu digo 5 porque tá atrás exatamente da linha da bola. O Arão ainda tá um pouquinho à frente. Ele vai ter uma participação direta nesse lance. Pode soltar um pouquinho. Aí a gente já percebe o Sara já com a gente fala, deixa pausado, com a bola descoberta. E o Arão, que o Roger ilustrou lá na frente... Ele veio num trote muito lento, ele já poderia ter acelerado esse movimento, cortar uma linha de passe e obrigar o Sara a jogar por fora. Isso não acontece, a bola descoberta e uma distância, se soltar um pouquinho a gente vai ver, acho que são 10 metros, a distância da bola até o último homem do Flamengo, que é o Gustavo Henrique. 10 metros, exatamente. É um espaço muito curto para o jogador ter liberdade e não ter pressão na bola. E a gente vai reparar outro ponto, se acelerar um pouquinho, o posicionamento corporal do Gustavo Henrique. A gente percebe que o Luciano já está em movimento de corrida e num espaço de 10 metros o Gustavo Henrique ainda está posicionado assim, ele já está acelerando como o Luciano. Isso não acontece. Como o Mateuzinho está lá do outro lado, né? Exatamente. Só que o Mateuzinho, além de estar olhando essa possibilidade da enfiada de bola, ele tem que estar preocupado com o Igor do outro lado lá, né? E aí esse posicionamento corporal é o que o Luciano precisa para ter uma vantagem. Pode soltar, espaço muito curto, próxima à área, até ele girar, o Luciano já está finalizando. Não, quem finalizou foi o Brenner. Foi o Brenner, perdão. O homem dos gols. É, o Brenner, verdade. E como o Pedrinho falou sobre os lances bem parecidos, a gente vai ilustrar um lance do Flamengo, que é o gol do Gabriel, também nesse estilo de jogada, né? Uma jogada bem construída, uma pressão pós-perda do São Paulo. Que também não deu certo. Que não deu certo, e aí favoreceu a jogada do Flamengo, né? Como o Flamengo trabalhou bem a jogada para quebrar a primeira linha. E aí você tem 1, 2, 3, 4 jogadores já atrás da linha da bola na intermediária defensiva do Flamengo. Então olha só, o Flamengo, se a gente fizer um recorte aqui, ó, isso aqui tem 25 metros, 30 metros. Você tem mais 70 para jogar com 4 jogadores batidos. E se a gente acelerar um pouquinho, mas antes a gente tem outras coisas para ilustrar, né? A gente desenhou 3 jogadores aí, né? Por que a gente botou os 3 jogadores? Porque não aparecem ali, né? Na realidade foi uma questão de ilustração que esses 3 jogadores eles estão aqui atrás, que é o Bruno, Diego e Juan Fran. E quando você marca pressão no campo ofensivo, o time tem que estar compacto. Como o Roger falou, tem 7 jogadores do São Paulo praticamente na intermediária do Flamengo. E aí esses 3 jogadores que deveriam estar aqui, justamente para se um passe entrasse aqui, que vai entrar, eles estão aqui atrás. E é o espaço necessário. Aí se o torcedor fala assim, Pedro, pô, mas o Bruno Henrique e o Gabriel estão ali também. Mas vai ficar impedimento. Eles vão ficar impedidos, você traz a linha para cá, porque não existe compactação com essa distância. Você obriga os atacantes a ter que retornar também, né? Exatamente. Quanto mais você anda para trás, mais campo você dá para o time adversário trabalhar. Se o bloco ofensivo tá se a parte ofensiva está na frente, o meio-campo está na frente, não tem como a defesa ficar atrás. Tem que andar junto. Isso é a compactação. Então o certo seriam esses 3 defensores aqui. Isso não acontece. Pode soltar um pouquinho, a gente vê que o Daniel Alves vai tentar pressionar, mas aí já é tarde. Criou espaço para a Arrascaeta. E aí, um detalhe, corporal novamente, como isso tem feito a diferença
nesses detalhes que é esse jogo moderno. Qualquer movimento errado, qualquer posicionamento corporal, qualquer domínio errado, é uma vantagem imensa. Aqui, o Bruno ainda dá sorte, o Diego ainda dá sorte que o Bruno vai fazer o corte, mas até ele girar, se não tivesse acontecido o corte, o Gabriel sairia na cara do gol. E um outro ponto, só para ressaltar, quando a bola entra nesse jogador que é o Arrascaeta, que quebra essa primeira marcação, ele é muito inteligente, ele já acelera o passe de primeira para justamente levar vantagem. É impressionante, né? O espaço que ele tem, né? Quando quebra lá... Foram 7 jogadores do São Paulo batidos dentro do campo de ataque. Então, o que a gente estava falando do primeiro lance do São Paulo e que serve para esse lance do Flamengo é a construção do jogo na parte defensiva com velocidade e transição rápida, né? Que é o que o futebol moderno pede, né, Pedro? E as duas equipes têm isso. Pode soltar? Pode soltar. A bola não entrou, mas aí sobrou para o Bruno Henrique, que não tá para conseguir botar o Gabriel de novo na cara do gol. Então a gente mostrou 2 gols em transição rápida, coragem de sair jogando no seu campo defensivo sendo pressionado e com movimentações corretas de quem tem a bola e, logicamente, movimentações erradas de quem não tinha. Quem tentou pressionar não conseguiu fazer essa pressão corretamente. E agora a gente vai mostrar... Esse lance é legal, se PVC e Kleber também quiserem interagir, Cereto, que foi a questão da saída de trás com o goleiro, né? A gente vai mostrar agora o contrário, né? Como funciona a pressão pós-perda. Primeiro a gente deixou acontecer de forma normal. O erro que aconteceu, a tomada de decisão do Hugo, obviamente foi errada. O que foi muito discutido durante a semana. Exatamente. Né? E agora a gente vai mostrar, pode parar um pouquinho, antes de dar sequência, o que poderia ser feito, né? Porque a gente fica batendo na tecla de isso não é moda, não é bonitinho sair jogando, isso é uma ideia de jogo e tem como você construir. É óbvio que você, no momento, tem que tomar a decisão. Tem que dar o chutão quando tiver sem saída? Tem. Mas olha como poderia terem sido feitos outros movimentos que iam facilitar a saída. Pode soltar. A bola entraria lá? Não. O Gustavo Henrique se posicionaria lá, já criando uma linha de passe. Já com muito mais facilidade para ele girar o na corpo. Perna boa. Encontrar a possibilidade com o Gustavo do lado direito. Exatamente. E aí outros movimentos que começam a espaçar o time do Flamengo, Mateuzinho, que você precisa de espaço para sair jogando. Né? Pode soltar. Quanto mais você concentra, mais fácil você é marcado. Mateuzinho abriu lá, o Gerson criaria uma linha de passe, Arão, o Pedro Rocha aqui entraria no meio um pouquinho, obviamente causaria dúvida no Juan Fran, que entraria um pouquinho, o René você traria. Então assim, ele teria no mínimo 6 opções de passe. E aí, se ele tivesse tomado a decisão... E com uma bola recebida com mais qualidade. Exatamente, também, né? No pé direito dele, ele faria um domínio orientado, que a gente fala, já domina orientando, virando lá no Gustavo Henrique. E ele teria mais facilidade para tomar a decisão. Essa é a obrigação do treinador, facilitar a tomada de decisão do goleiro. E aí não aconteceu, pode soltar. A gente vai ver que a bola não entra lá, a bola entra na perna esquerda do Hugo. E aí os movimentos... Só o Léo tentou dar uma linha de passe aqui, o Bruno Henrique preso, e não pode, obviamente, tirar a decisão tomada. É lógico, a gente aqui também, é lógico que tudo isso poderia não ter acontecido se o Hugo simplifica também o lance. Dá né? o passe ali se no ele Léo. toma uma decisão mais diferente, drástica, de repente, domina dali, tá perigoso, tira a bola dali. A gente não tá querendo isentar o Hugo de culpa, mas a gente tá querendo ilustrar que teriam outras possibilidades para facilitar o trabalho dele naquele momento. E deixar claro que nessa saída nenhum treinador, Cirito, pede pro goleiro driblar. Nenhum treinador fala, vai dribla o atacante. Aquilo ali decisão dele na hora. Aquilo ali foi uma tomada de decisão. E aí cabe, né, as pessoas que trabalham no dia a dia identificar o que levou ele a tomar essa decisão. Foi realmente uma questão de posicionamento? Foi uma questão de autoconfiança? Né? Então isso aí tem que ser identificado. E aí tem um lance do São Paulo que é bem parecido, né? Porque a gente mostrou os 2 gols do São Paulo, mostrou o gol do Flamengo e a gente vai mostrar agora um gol que poderia sair pro Flamengo da mesma forma que saiu pro São Paulo, né? Pressão do Flamengo, alguns erros do São Paulo, principalmente de passe, né? Aí a gente mostrou um lance normal, que aconteceu. E aí a gente vai perceber que se tivesse feito alguns movimentos, primeiro, esse domínio aí do Volpi com a sola do pé, o Roger ressaltou isso lá dentro e é verdade.
Separa, né? Isso aí Separa o jogo. é o tempo necessário que ele facilitou a pressão do jogador do Flamengo. Mas também, se a gente voltar, o próprio passe do Reinaldo também poderia ser um pouquinho mais pra pro direita. Volpe usa o pé direito. Mas a gente vai ficar repetitivo aqui se a gente ilustrar os mesmos defeitos, né? Sim. A gente mostra aqui, ilustra o Diego, que ele faz o movimento correto. Ele vem aqui para dar a linha de passe, ele gira de frente para receber, mas a questão do domínio também, qualquer segundo, milésimo de segundo, numa pressão, porque aqui tá chegando o Vitinho já. Você se complica. E esse domínio do Volpe, o certo era aquele, novamente, o domínio orientado. Ele já domina girando aqui, ó, pro Diego. Ele domina com a sola do pé para frente, ele não tira da pressão, ele bota mais pressão. Se ele puxa para cá, se ele deixa ela correr e puxa para cá, ele já tem um raio de visão diferente. Ele pisa aqui, ele facilita a pressão. E aí a gente vai ver o posicionamento do Bruno. Pode soltar? De costas sem referência, né? Ele não consegue enxergar o que está acontecendo atrás dele. Quando você não consegue enxergar, Cereto, simplifica e dá de novo. Olha o Reinaldo ali. Porque aí você bota o companheiro, mesmo que você dá o passe, o Reinaldo, que vai receber a pressão, o Reinaldo está de frente, está numa linha lateral. É muito mais fácil de resolver o problema. Sim, se ele estica lá no Reinaldo de primeiro, o Reinaldo, mesmo que desse o chutão, porque ele vai ser pressionado, ele teria mais facilidade. E aqui ele de costas é um passe arriscado, né, do Volpe, não teria necessidade daqui se ele faz o domínio girando para cá, e aí ele recebe a bola de costas. E seria um gol bem parecido num erro de saída de bola, como o Flamengo teve. O que a gente tentou ilustrar aqui, que o jogo de quarta-feira vai ser exatamente igual. Os dois times gostam de pressionar no campo do adversário para criar as possibilidades o mais perto possível do gol adversário. E isso aconteceu muitas vezes. Não foi só o gol do São Paulo e essa chance do Arrascaeta. As principais chances do Flamengo aconteceram assim, pressionando, roubando a bola no setor ofensivo, no setor defensivo do São Paulo. E também um time moderno precisa de transição e velocidade. Os dois times também fizeram gols assim quarta-feira. Você também acha que o jogo vai ser assim de quarta, né? O Flamengo usa mais a velocidade individual mesmo do que com a transição mesmo. O Flamengo tem jogador de velocidade. São Paulo constrói em velocidade. Acho que o PC quer falar.